Como que é a anestesia na cirurgia de transplante capilar? Bom, existem basicamente 3 formas da gente fazer a cirurgia de transplante capilar. Com anestesia local apenas, com anestesia local mais sedação e anestesia geral. Então vamos explicar cada uma dessas técnicas e explicar quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Então, quando a gente vai fazer a cirurgia de transplante capilar apenas com anestesia local, o paciente vai ficar acordado durante todo o procedimento. Isso é uma coisa interessante porque você usa menos medicações e o paciente ele tem uma recuperação mais rápida para o retorno após a cirurgia para sua casa, para o hotel, para onde ele esteja hospedado. Mas quando o paciente tem muita ansiedade, naqueles casos que os pacientes não conseguem ficar muito quietos, não conseguem ficar parados por muito tempo na mesma posição, pacientes ansiosos, a gente tem uma grande dificuldade nesses casos de fazer apenas com anestesia local. Então, um outro inconveniente da anestesia local, além dos pacientes mais ansiosos não conseguirem ficar quietos, parados, o que atrapalha muito a cirurgia, a gente tem uma outra questão, que é a questão da experiência do paciente. O paciente ele vai sentir as picadas, ele vai ter que ficar imóvel em algumas posições por muito tempo. Então, isso pode fazer com que o paciente não relate uma experiência boa, seja algo que pode gerar um cansaço, um transtorno para ele, e a jornada dele da cirurgia pode não ser uma memória muito bacana, uma coisa prazerosa, digamos assim. Então, mas só que tem muitos colegas que operam apenas com anestesia local, mas a gente tem que selecionar bem o paciente precisa estar consciente que é um procedimento de longa duração, que é importante que ele esteja bem relaxado, bem tranquilo, que siga bem as orientações pré-operatórias, para que na hora da cirurgia tudo corra de uma forma bem mais tranquila, para que ele não aumente o seu grau de ansiedade, que ele fique relaxado, porque se ele aumentar a ansiedade, vai aumentar a pressão arterial, frequência cardíaca, a cirurgia tende a ter um pouco mais de sangramento, isso pode atrapalhar o tempo de duração da cirurgia. Então, é importante que o paciente esteja muito bem orientado e consciente de como que é o processo. Quando a gente faz anestesia local, o paciente também precisa saber que ele vai mexer na região que vai ser operada, na cabeça ou se for na barba, enfim. Mas ele não vai sentir dor. Caso ele sinta dor, ele tem que informar isso ao cirurgião para que o cirurgião tome as medidas necessárias para tirar a dor do paciente. Quando a gente faz anestesia local associada à sedação, o que é isso? Existem medicações que diminuem o nível de consciência, o paciente vai ficar um pouco mais relaxado. E essa sedação ela pode ser feita com comprimidos ou ela pode ser feita com medicações através de acessos venosos, ou seja, pega uma veia e através dessa veia o médico vai fazendo as medicações, vai injetando as medicações. O ideal é que quando o médico vai fazer a sedação, ele faça isso junto de um médico anestesista, independente de fazer a sedação com comprimido ou a sedação com medicação pela veia. Por quê? Existem alguns parâmetros que precisam ser monitorados continuamente e quando o paciente está sedado, ele vai ter um nível de consciência alterado e algumas alterações não vão ser percebidas apenas olhando para o paciente, apenas examinando. Então a monitorização com eletrocardiograma, com a pressão arterial, saturação de oxigênio, frequência cardíaca, tudo isso em tempo real com um monitor adequado vai dar segurança para o procedimento. E é importante que seja feita essa anestesia por um anestesista, que vai ser o médico que vai estar focado na segurança do paciente em relação ao seu conforto do procedimento. E como as medicações sedativas, elas têm também alguns efeitos colaterais, alguns pacientes podem responder de forma inesperada a essas medicações, então é importante que você tenha um médico especialista para tratar dessa parte.
Aqui na Clínica Sauer nós damos preferência à cirurgia com anestesia local, mais a sedação venosa, para que o paciente tenha um conforto, tenha segurança que é feita pelo nosso anestesiologista e que ao término da cirurgia o paciente vai ter pouca lembrança ou vai ter uma sensação que as horas se passaram muito rapidamente. Então a experiência vai ser muito mais agradável e muito mais tranquila para o paciente. Só que quando o paciente ele vai ser sedado, ele precisa ficar um pouquinho mais de tempo na recuperação pós-anestésica aqui na clínica e após isso ele vai ser liberado uma vez que ele esteja caminhando sozinho, que ele já esteja se alimentando, que ele não tenha dor nem nenhum sangramento, esteja respirando normalmente, o nível de consciência esteja recuperado. Aí ele vai poder ir para casa ou para o hotel onde ele estiver hospedado. E existe a possibilidade também da anestesia geral. A anestesia geral ela é reservada para cirurgias mais rápidas e em alguns tipos de pacientes que precisam de uma monitorização um pouco mais invasiva. Então, pacientes que possuem alguns problemas de saúde que, através da avaliação pré-operatória no risco cirúrgico, a gente entenda que ele precisa de uma estrutura de centro cirúrgico, uma estrutura hospitalar um pouco mais avançada, e que a anestesia geral vai ser a anestesia mais segura para o paciente, então a gente utiliza a anestesia geral e aí tem que ser feito em unidade hospitalar. Lembrando sempre que a indicação do procedimento cirúrgico é do médico, cirurgião, mas a técnica anestésica ela tem que ser feita pelo anestesiologista. Se o anestesiologista entender que a sedação não vai ser indicada em alguns pacientes, a gente não deve fazer e a gente vai indicar o procedimento anestésico mais adequado para cada um dos pacientes. Isso é avaliado na consulta e é visto com o histórico do paciente também. São muitos fatores que influenciam na segurança do paciente e isso tudo é avaliado pela nossa equipe, por mim, pelo meu anestesista. Então a gente, numa decisão em conjunto, através do planejamento cirúrgico, o anestesista vai ver qual é a melhor estratégia anestésica para cada paciente. Então, se você quer saber mais sobre a anestesia na cirurgia de transplante capilar, deixa sua pergunta nos comentários ou envie uma mensagem para a gente. Se você gostou, curte aí, se inscreve no nosso perfil, no nosso canal, para que você tenha informações atualizadas sobre a cirurgia do transplante capilar.